Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouco de educação financeira, finanças pessoais e investimentos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre orçamento, papo bem tranquilo aqui, tá? Orçamento que é uma coisa que é bem comum nas empresas, né? Não tanto nas finanças pessoais, vem se tornando mais comum, né? Mas eu digo que não é tanto nas finanças pessoais, porque não são tantas pessoas que fazem, de fato, um orçamento, sendo que é algo bem tranquilo, é bem simples, é bem mais simples do que parece, tá? A gente tem um artigo bem completinho lá no nosso site sobre o assunto, o que é como montar, né, como funciona, alguns, inclusive, dando algumas ideias de gastos aí para você levantar. Mas hoje a gente vai falar aqui de forma bem simples nesse vídeo. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha nesse artigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como de praxe, beleza? Então, orçamento. Primeiro, o que é, né? Orçamento é uma previsão de receitas, aí junto com uma previsão de despesas. Na verdade, é uma previsão dos seus fluxos, né? O que você ganha versus o que você gasta. Então, é bem tranquilo. Na verdade, você faz uma previsão das suas receitas, você vê tudo o que você gasta e você aí tem uma previsão de quanto você consegue eventualmente investir. Então, isso aqui serve para você ter um controle, na verdade, das suas finanças, ok? E daí muita gente fica meio perdida, como fazer, como começar, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, beleza, galera? Você pode usar o modo que for mais interessante para montar um orçamento básico, seja planilha, seja aí anotado no caderno, qualquer coisa serve. O importante é ter esse controle, esse mapa básico aí das suas finanças, beleza? Então vamos lá, como é que você monta um orçamento, né? Deixa eu apagar esse investir aqui que a gente já vai chegar nisso. Como que você monta? Primeira coisa, faz um pente fino aí nos seus gastos, né? Serve qualquer modo de controle básico que você tem aí do seu fluxo financeiro. Então, você pode usar, por exemplo, caso você use cartão de crédito, a fatura do cartão, ela vai ser um bom indicativo aí do que você gasta no mês, né? E no que você gasta no mês. Porque lá vão estar reunidos muitos dos seus gastos, possivelmente, né? Você pode ver as contas aí que você tem em débito, né? Débito automático, eventualmente o próprio extrato do seu banco, né? Ver quais que são os gastos aí que você efetuou em débito, eventualmente, e tal, e aí as contas do mês, né? Então você juntando o seu perfil de gasto, você faz esse pente fino e vê no que vai o seu dinheiro, no que tem ido o seu dinheiro, com o que você gasta no mês, né? E daí você vai ter mais ou menos uma média, né, de gastos. Você vai ter uma ideia dos seus gastos mensais, beleza? Depois você levanta a sua renda, que é bem mais simples, normalmente vai ser o seu salário. Eventualmente você pode ter alguma fonte alternativa de renda, né? Daí você até pode colocar aqui outras fontes de renda. Na previsão, gente, tem algumas pessoas que colocam a renda extra, mas renda extra é extra, né? Então, muitas vezes ela vem numa forma mais irregular, menos previsível. Então, uma dica aqui é nunca contar com a renda extra para os seus gastos básicos do mês, beleza? A renda extra, quando ela vem, ela vai aí ajudar de repente no seu aporte em investimentos, você vai conseguir investir mais, você vai conseguir fazer aí alguma programação extra que não estava prevista, porque veio esse dinheiro a mais, você pode fazer uma viagem, por exemplo, né? Então você pode empregar de diversas formas, mas ela nunca pode servir para você fazer os seus gastos básicos do mês. Por exemplo, não dá para você contar com renda extra para pagar as suas contas do mês, porque pô, se ela é extra, ela não é uma renda certa, ok? Então, o seu salário, as suas fontes de renda previsíveis, elas que devem dar conta dos gastos básicos, daqueles gastos que você obrigatoriamente vai ter todo mês, beleza? E daí a renda extra vai vir, obviamente, como um extra, ok? Então, você vai colocar aqui, notadamente, as suas fontes aí de renda, né? E o ideal é que sobre aí pelo menos 10, de preferência 20% do seu salário para os seus investimentos. Aqui é o que vai dar conta de alimentar os seus objetivos financeiros, beleza?
Então, você vai fazer um pente fino de gastos, você vai aí colocar qual é a sua renda e você vai ver quanto que está sobrando nessa conta. Se está faltando, você está gerando dívidas, né? É o cenário que não é o mais interessante. Se a sua renda for menor do que os seus gastos, você está gerando dívidas aí. Então, esse é o cenário ruim, né? É o cenário bad, quando está faltando. Você está gerando dívidas. Você tem um cenário aí estável, que é aquele 0 a 0. Então, quando a despesa e a renda, elas empatam, você fica no 0 a 0. Também não é um cenário bom, tá? Porque você não está gerando riqueza. O cenário desejável, ele vai ser esse aqui, ó, em que você tem receitas maiores do que suas despesas, beleza? Porque nesse caso você vai gerar riqueza. Você vai acumular aí 10, 20, 30% mensalmente que você consegue investir. Uma vez que você investe, você se beneficia de juros. Esses juros fazem o seu dinheiro crescer. E aí você gera riqueza, ok? Gerar riqueza nesse sentido é você ficar cada vez mais rico de fato, você acumular dinheiro, você acumular patrimônio, você acumular riqueza. Então você só gera riqueza quando as suas receitas são maiores que as suas despesas. Nesse sentido, você é uma pessoa que consegue administrar o seu dinheiro bem, você consegue guardar parte dele, você consegue investir e fazer ele crescer. Então, com isso, você gera riqueza. Esse cenário aqui é o que você deve buscar, beleza? Então, se você tem aqui, vou limpar os cenários, se você passa um pente fino nos seus gastos e você vê que a sua média de gastos mensais ela é maior do que a sua renda, você tem um problema. Você tem que considerar aqui, inclusive, gastos que eles não ocorrem todos os meses, mas você sabe que eles vão ocorrer todo ano, por exemplo. IPTU vai ser esse tipo de gasto. Se você tem carro IPVA, vai entrar nesse tipo de gasto também. Seguros que você tenha, seja de carro, seja de casa, né? Eles também entram nessa conta aqui, porque eles não acontecem todos os meses, mas eles acontecem todos os anos. Se você está aqui no 0 a 0, assim, normalmente seu salário dá aí para cobrir seus gastos básicos, quando vem esses outros gastos e eles vão vir, você se desequilibra, você tem que, de repente, se endividar para conseguir pagar. Então, você precisa ter uma sobra no salário, beleza? Se você tiver um salário que está aí não está sendo suficiente para pagar seus gastos, significa que você está vivendo além das suas possibilidades. Então, o orçamento vai servir justamente para você ajustar isso aqui. Você vê onde que você consegue cortar, onde que você consegue ajustar, quais são os gastos que eles não são essenciais, de forma que o seu salário seja suficiente para cobrir eles com folga, entendeu? Você nunca pode ter um salário e ter um gasto de 2 vezes o seu salário, de 1,5 vezes o seu salário, porque isso não é sustentável. Você vai se endividar cada vez mais e a tendência com a dívida é uma bola de neve, né, com juros compostos, é que você se afunde cada vez mais nisso. Então, você precisa fugir desse cenário bad aqui, em que está faltando dinheiro para você pagar suas despesas, porque você vai gerar dívidas. Você vai gerar justamente o contrário da riqueza, porque os juros compostos eles vão estar aqui agindo contra você, beleza? O cenário estável também não é desejável, porque qualquer imprevisto vai te tirar do 0 a 0 e te jogar para dívidas também, né? Então você tem que realmente buscar um cenário em que você tenha uma sobra para investir, em que você possa se pagar aí primeiro e depois sim pagar todas as suas despesas mensais. Investindo o seu dinheiro cresce, você gera riqueza, beleza? Mas tem gente que vai no outro extremo, né, do orçamento e começa a criar certas neuroses. Eu nem lembro se neurose se escreve assim, vamos ver. Não, parece que assim tá certo, porque neurose deve vir de neura. E neura é assim que se escreve, então deve ser neurose desse jeito mesmo. Então, sem neurose também, né? O que é neurose? O que é você ficar neurótico com o orçamento?
Uma coisa é você anotar aí seus gastos mensais, fazer um levantamento, né? Controlar de forma a ter aí finanças saudáveis, né? Conseguir investir, conseguir pagar suas contas tranquilas e tudo mais. Outra coisa é você controlar de forma compulsiva ou compulsivamente. Aqui já não é muito saudável, né? Não é cada bala que você compra que você precisa anotar, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de bom senso aqui, entendeu? Você controla isso claro que os gastos pequenos, eles também podem ter volume sim, então você tem que tomar um certo cuidado, ok, faz sentido, mas não precisa ficar compulsivo, porque você não precisa ter toque, não precisa querer cortar toda e qualquer dívida pequena. Às vezes a pessoa se preocupa muito com gastos muito pequenos, como o chocolate que comprou ali na esquina, né? E sendo que o que vai ter maior substância dentro do orçamento são os gastos mais relevantes, são as contas que de repente você pode ajustar, são alguns gastos supérfluos que têm aí de repente um volume maior que você poderia passar sem eles, eles estão causando um dano aí nas suas finanças, né? Então você tem que usar a ordem de grandeza também para analisar isso aqui, beleza? Não precisa ficar muito pirado aqui em gastos pequenos. Claro que se você está endividado, aí sim você vai ter que ter um controle maior, você vai ter que tomar de repente atitudes mais drásticas, beleza? Mas se suas contas estão em ordem, cara, não precisa também ficar controlando cada centavo, né? Às vezes você simplesmente concentrar seus gastos no cartão de crédito já vai prover esse controle básico. Então, você já consegue ter tudo concentrado ali numa fatura. Eu falo sobre o cartão de crédito em outro vídeo aqui no canal, que pode ser muito útil aí para você organizar suas finanças. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir, caso tenha interesse. Mas o cartão de crédito, quando bem utilizado, ele vai permitir você controlar de uma forma bem bacana suas finanças, beleza? Mas sem compulsão, não precisa exagerar, não precisa ficar pirado nisso aqui, querer cortar toda e qualquer coisa. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, né? Se você assiste aí o seu Netflix, você usa de fato, você usa bastante, você realmente tira um bom proveito aí do serviço de streaming, seja Netflix, seja qualquer outro, esse é um corte que ele não é legal, entendeu? Se você cortar, é uma coisa que não é tão bacana, porque você vai ter uma economia mensal ali sim, né? De repente de uns 30, 40 reais, mas se é algo que você efetivamente usa, pô, será que não tem outra coisa que você poderia cortar que você não usa? Se você não está usando Netflix, você não está assistindo, aí beleza, faz sentido. Agora, você sair cortando coisas que você efetivamente usa pode não fazer tanto sentido. O que é que pode fazer sentido? Vamos supor, você assiste bastante o Netflix, né? Mas você tem aí um serviço de TV a cabo que você mal assiste. Pô, aí será que não vale a pena você investir mais aqui, de repente até no outro streaming, se você gosta bastante de streaming, e tirar a TV a cabo que você não está utilizando? É esse tipo de análise que você precisa fazer dentro do orçamento. O que realmente é interessante para você, o que está dando um retorno legal para você, o que você efetivamente usa, beleza? E daí você efetua cortes naquilo que está mal aproveitado. Então não é sair cortando tudo de forma sem distinção nenhuma, né? É você realmente ver o que faz sentido ter dentro do seu orçamento, o que não faz sentido, o que é um gasto mal aproveitado, beleza? Então, sem neurose, anota seus gastos bonitinho, levanta aí, vê o que dá para cortar, o que não dá, segue a vida. Se você está conseguindo investir mensalmente com disciplina, com consistência, cara, tá tudo certo. Você pode daí focar em tentar aumentar a sua renda e não sempre em cortar coisas, ok? O corte tem um limite, tem uma hora que não dá mais para cortar, não tem de onde você tirar. Mas o orçamento vai ajudar muito a você ter as suas finanças organizadas de uma forma mais eficiente, para você ver para onde está indo o seu dinheiro, para onde ele deveria ir, para aquilo que não faz muito sentido, você consegue efetuar seus ajustes e revisar isso aí numa base a cada alguns meses ou a cada ano para ver se continua legal, se continua fazendo sentido, beleza? O orçamento é bem tranquilo, você pode montar isso da forma que for mais interessante para você, como eu falei.
seja numa planilha, seja num caderno. O importante é você ter um controle básico de onde vai o seu dinheiro e do quanto seria o ideal, né, de você guardar, investir e fazer suas contas baterem aí nesse sentido, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta se tiver alguma dúvida e compartilha com quem eventualmente se interessa pelo assunto. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante no nosso trabalho, beleza? E por hoje é isso. Até a próxima.